Saudações! Como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Bom, neste vídeo é uma história de serial killer. Porém, não é um serial killer. São 3 serial killers agindo em conjunto. E ó, foi aqui no Brasil, ok? Bom, você já está inscrito no canal? Se você não está, inscreva-se, é de graça, ative as notificações, indiquem para os seus amigos, namorados, parentes, conhecidos, tá bom? Bom, vou contar para vocês. Depois eu falo das imagens. Vamos lá. Unidos para matar, o trio serial killer. Os assassinatos e outras coisas bizarras aconteceram na Rua do Arvoredo, na cidade de Porto Alegre, Brasil. José Ramos, quando mais novo, presenciou o seu pai agredir sua mãe. Então José deu uma facada em seu pai, que morreu dias depois. José Ramos foi morar no Rio Grande do Sul. Lá, tornou-se inspetor da polícia na cidade de Porto Alegre. Morava numa casa antiga, na Rua do Arvoredo. Hoje, a rua tem outro nome. Tempos depois, José Ramos foi expulso da polícia ao tentar enforcar um preso, mas não se desvencilhou totalmente da polícia, pois tornou-se um informante da polícia. Ele, José Ramos, era um homem culto, apreciava a música lírica, poesia e assistia a todos os espetáculos no Teatro São Pedro, além de frequentar a alta classe de Porto Alegre. Nesse teatro, conheceu Catarina Paus. Em alemão, então não sei como se pronuncia. Ela era alemã e veio para o Brasil com 20 anos de idade. Sua vida não foi nada fácil lá na Alemanha. Ela foi estuprada por soldados, sua família foi assassinada e ela vivia em extrema pobreza. Então, tentando fugir de tudo isso, casou-se com Peter. E quando estavam viajando para o Brasil, o seu marido suicidou-se. Que mulher azarada. Então, Catarina, chegando ao Brasil, conheceu José Ramos e tornou-se sua companheira. Nesse tempo, José Ramos conheceu e fez amizade com Carlos Klausner, um imigrante alemão. Ele era proprietário de um açougue e, como havia feito amizade com José Ramos, o chamou para ser seu ajudante, pois José falava alemão e também tornou-se seu amigo. Então José Ramos foi trabalhar no açougue de Carlos. Já que José Ramos e Catarina frequentavam a alta sociedade, pensaram em se aproveitar disso e juntos tramaram um plano. Catarina iria atrair homens, de preferência alemães, visto que Catarina não dominava o português. Escolhiam as vítimas a dedo. Mas Carlos, o açougueiro, amigo de José Ramos, acabou ficando sabendo da prática criminosa do casal. E ele foi até a polícia? Deveria, não é mesmo? Mas não. Ele se aliou à dupla e deu uma ideia de
descarnar os corpos e fazer linguiça para vender em seu açougue. Inclusive sugeriu que os ossos seriam dissolvidos em ácido ou incinerados em seu açougue. Assim, eliminariam evidências do crime. Então, formou-se o trio assassino. José Ramos, casado com Catarina, e Carlos, amigo do casal. Modus operandi. Catarina atraía a vítima, seduzindo as vítimas até a sua casa. José Ramos degolava a vítima. Em seguida, roubavam os pertences. E Carlos se encarregava de descarnar o corpo e produzir a linguiça com carne humana. E assim seguiam a vida. Infelizmente, além da morte de alguém, alguém comia a linguiça de alguém. Houve um certo alvoroço na cidade, pois pessoas estavam desaparecendo. E enquanto isso, José Ramos e Catarina e Carlos agindo. Com a repercussão dos desaparecimentos, Carlos, o açougueiro, ficou com medo da polícia descobrir. Então, conversou com José Ramos e disse que iria embora para o Uruguai, pois ali estava se sentindo infeliz. Mas José Ramos não gostou nem um pouco. Iria perder um parceiro no crime? Mas Carlos insistiu que iria para o Uruguai. Então, foi aí que José Ramos decidiu matar Carlos. E fez. Matou o açougueiro e enterrou o corpo no quintal. Então agora, uma dupla. Eles tomaram posse da casa do açougueiro e, claro, também do açougue. As pessoas perguntavam por Carlos. Cadê o Carlos? E a dupla dizia que ele havia vendido a propriedade e o açougue e saiu do país. Mas o negócio do açougue não foi para frente. José Ramos e Catarina não sabiam fazer os serviços de açougueiro, muito menos produzir os embutidos e a linguiça. As coisas começaram a desandar. O caixeiro viajante, antigamente tinha muito caixeiro viajante, né? O caixeiro viajante José Inácio e o comerciante Januário Martins estavam desaparecidos. Porém, testemunhas disseram ter visto os dois na noite anterior na casa de José Ramos. Chamado para prestar depoimento na delegacia, José Ramos disse ao delegado que realmente os dois estiveram em sua casa para uma visita. Ficou tarde e os dois pernoitaram lá, mas que pela manhã foram embora. O delegado não ficou satisfeito, ficou muito desconfiado e resolveu ir no dia seguinte na casa de José Ramos para dar uma olhada na residência. Aí veio a bomba. Foi encontrado diversas evidências de crimes. Havia muitos pertences que não pareciam ser de José Ramos. Durante a varredura, foi encontrado pedaços de corpo humano que estava enterrado no porão. E depois averigou-se que fazia parte do corpo de Carlos, o açougueiro. Também estava na casa os corpos mutilados de Januário e José Inácio. E o corpo de um cachorro que pertencia a Carlos. E como o cachorro latia muito na porta da casa, esperando por Carlos, então mataram o cachorro. Catarina também foi presa e confessou que naquela casa foram cometidos 6 assassinatos e com as carnes dos corpos foi feito as linguiças para serem vendidas. José Ramos foi condenado à prisão perpétua.
era permitido naquela época. Ele negou os crimes até a sua morte. Catarina foi condenada a 13 anos de prisão. A polícia também não afirmou o número exato de mortos, mas depois Catarina falou sobre mais 3 vítimas. Estima-se que foram muitas vítimas, mas não se pode comprovar, pois houveram sumiço de muitas pessoas. Até os dias de hoje, ainda surgem dúvidas da veracidade em relação à fabricação das linguiças de carne humana, pois no decorrer do processo, alguns autos sumiram do processo. Bom, então, diante desta dúvida, embora Catarina tenha confessado, é bom, né? Melhor acreditar que o caso das linguiças, que Catarina tenha inventado, tenha mentido sobre isso, né? Principalmente, não vai ter mais pessoas vivas, né? Daquela época. Mas é melhor imaginar que a história da linguiça foi uma invenção de Catarina. Vocês não acham? Eu acho melhor. Bom, está aí. Olha, a Catarina, o José Ramos, não tem foto de Carlos. Aqui é a Rua do Arvoredo, hoje ela tem outro nome. Aqui é um memorial, tá? Falando da diligência de José Ramos. E uma linguicinha para representar. Gostaram do vídeo? Se gostaram, deixa seu joinha, se inscreva no canal, ativa as notificações, faça uma maratona. E olha, vou falar para vocês. Vocês têm alguma história inusitada sobre algum relato de ufologia, algo sobrenatural, algo misterioso que você tenha presenciado ou que alguém presenciou e lhe permita contar? Conta para mim contar para o canal mostrar para todo mundo. Mas pode ficar tranquilo, pois é tudo anônimo. Mesmo se você mandar com o nome, eu vou mudar o nome, se for necessário, o local, a profissão e a cidade, né? Não posso contar assim uma história, mesmo você dizendo que foi com você, ok? É anônimo, eu não vou ficar trocando figurinhas, pode deixar, eu apenas vou receber a mensagem e transmiti-la. Você pode fazer um áudio contando a história pelo WhatsApp ou também digitar. É lógico que se você disser, oi Atena, nessa história, papapá, e me perguntar alguma coisa, claro que eu vou responder. Mas se você apenas disser, a história é essa, pum, jogou lá no WhatsApp, eu não vou ficar entrando em contato com você para saber, etc, tá bom? Bom, o número do WhatsApp é o 32 99 196 7730. Pode ser também pelo e-mail mecontahistorias@gmail.com. mecontahistorias@gmail.com. Ou também pelo Facebook na página Atena Perseu, pelo Messenger. Será um prazer receber e compartilhar a sua história. E se você também tiver sugestões sobre vídeos, alguma coisa relacionada, né, sobre os assuntos do canal, pode também fazer aí nos comentários, tá bom? E, claro, o que eu desejo a vocês é que fiquem na paz, longe desse trio. Até o próximo vídeo.